Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso curso Mediunidade e Espiritualidade, estamos na aula 35. Então, vamos fazer uma prece para nos conectar com a energia do nosso Pai Maior. Vamos abrir aqui o Evangelho. Saiu no capítulo 13, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, vamos rogar ao nosso Pai Maior que nos abençoe, nos envolva com teu amor, nos trazendo bênçãos a nós e a todo o nosso lar, que toda essa energia de amor seja estendida a nós e a todos os nossos familiares, o nosso lar, que todo o ambiente seja renovado com essa energia de amor. Pai Maior, nos abençoe e abra as nossas mentes para que possamos estar abertos ao conhecimento e ao estudo da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Então vamos iniciar. Hoje vamos estar vendo essa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou. Hoje, assim que eu iniciei o estudo hoje, nós temos umas amigas que encontramos para estudar. E saiu justamente esse capítulo aqui, a fé transporta montanhas. Olha que coincidência, ou não, né? Livro dos Médiuns, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para coisas de que nada conhecem, línguas, música, desenho, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Nesse capítulo do Livro dos Médiuns, nós estamos dando continuidade, porque ele é um pouquinho extenso. Então, vamos lá. Iniciando pela a fé transporta montanhas, o poder da fé. Jesus diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Desliga o microfone, por favor. São Mateus, capítulo 17. Então, o que Jesus quis nos dizer com essa parábola? A questão da nossa fé. Aqui ele ainda continua assim: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Cida, desliga o microfone, por favor. Duane, não tá, eu não estou aparecendo depois de... Aí, desligou. Obrigada. Então, dando continuidade, aqui o que ele coloca, Jesus? Que a gente não acredita na nossa fé, no nosso poder, nós não temos foco. Quando? Porque o que Jesus diz? Nós não somos filhos de Deus? Isso quer dizer o quê? Que nós temos a centelha divina dentro de nós. E isso nos dá essa capacidade de ter a fé, e através da fé é o quê? É você acreditar que pode acontecer. E nós temos esse instrumento dentro de nós. Mas o que nos dificulta é a má vontade que ele coloca aqui, a resistência. A gente ainda fica acreditando muito no ter e não no ser. Então vamos ter mais fé, acreditar que nós sim podemos ser esse instrumento de amor na vida, na nossa vida em primeiro e depois na vida das pessoas, né? A fé vacilante resulta na incerteza. Nós temos que acreditar. Em momentos difíceis, a fé salva as pessoas. Aliás, em qualquer situação. Mas por que alguns acham que algumas pessoas têm mais fé que a outra, têm mais poder? Não, sua oração parece que é melhor que a minha. Não existe melhor ou pior. Existe a fé, acreditar, ter foco, fazer com amor. Isso é o diferencial. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, nós pensamos aqui, eu quero emanar amor agora, que esse amor envolva a pessoa e mentalizo a pessoa, mentalizo ela recebendo esse amor e que esse amor está curando aquela pessoa. Eu mentalizo e desejo do fundo do meu coração que isso aconteça. Isso é manipulação de fluidos. Isso é você, através da sua mente, emitir vibrações em uma certa frequência que vai chegar até aquele
aquela pessoa. E aquela pessoa vai receber aquilo que você está enviando, bom ou ruim. E aquilo vai ressoar, né, nela. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar nesses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, vamos acreditar mais em nós. Se nós somos energia e podemos emitir essa energia através do pensamento, vamos fazer isso com a gente primeiro. Então, acordamos, não estamos bem, para um pouquinho, faça uma prece, mentaliza você recebendo essa energia que vem da natureza, que vem do universo, mentaliza e acredita que acontece. É isso que Jesus está dizendo para nós. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Então, as religiões, ela vem do homem e não de Deus. O homem é que, de acordo com o seu entendimento, foram criando as religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser racionada ou cega. Nada examinando. A fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, nós temos que tomar cuidado, pessoal, porque o fanatismo não é saudável. Então, aquela religião onde eles colocam muita engessado, você tem que ser assim por isso, e você tem que acreditar nessa pessoa, e você vira aquele fanatismo, aquela fé cega. Tem que ser assim, mas por quê? Não existe uma razão? Não, você tem que acreditar no que ele está falando e ponto final. Isso não é saudável, isso aí nós temos sim que prestar atenção. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado o que é verdadeiro na obscuridade, mantém e o é a luz meridiana. Cada religião pretende ser a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de vista de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, tomemos muito cuidado. O Espiritismo, ele vem com a luz da razão. Ele não é uma religião, ela é uma doutrina onde ele vem nos trazer a razão. Tudo é ciência e tudo é demonstrado aqui nesses estudos que nós estamos realizando. Então, não existe nada de misticismo, de ficar com medo, é porque é espírito, e aí como que as coisas se movem, como que acontece. Através dos estudos, você vai percebendo que tudo é energia e manipulação de fluidos. E isso nós temos como ter o controle. Basta estudar, basta acreditar, basta fazer com seriedade aquilo que nós estamos aqui aprendendo. A resistência do incrédulo. Devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos,
porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, nós temos que observar se a gente não está sendo levado por essas, entre aspas, né, religiões que querem pregar a verdade, o puritanismo, de uma forma impositiva e não através do amor e da razão. Tem que fazer sentido no seu coração. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, independente do tempo em que vivemos, nós temos que ter a razão acima de tudo, para que a gente possa ter para que a gente possa ter a certeza no coração daquilo que a gente está vivendo, que a gente acredita, que é bom para nós, né? Então, mas para isso é necessário ter a razão. Desliga o microfone, por favor. Obrigada. Dando continuidade. Parábola da figueira que secou. Eu vou ler a parábola para vocês. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruta algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. São Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e 20 a 23. Então, o que Jesus quer nos dizer com essa parábola da figueira? A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Então, o que Jesus quis dizer? Que não adianta você só estudar e buscar conteúdo, aparentar ser uma boa pessoa, mas não colocar nada em prática. Do que adianta a gente saber que a gente precisa de ajudar as pessoas, que a gente tem que ser mais amoroso, principalmente com as pessoas da família. E eu falo principalmente porque é o mais difícil. Muitas das pessoas lá fora é educado, todo mundo gosta, chega em casa é grosso, ríspido, né? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. A gente começa em casa, nos observando aqui. Então, o que Jesus quis dizer com essa parábola é isso, a respeito da figueira. E ele ainda diz assim, que ela simboliza também todos aqueles tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis,
por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, que nós possamos colocar em prática essas oportunidades de ensinamento que nós estamos tendo aqui, de ter fé, acreditar, emanar boas energias. Isso faz toda a diferença à sua vida e à vida das pessoas. Aqui ainda diz assim a respeito dessa parábola: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então, nós médiuns somos chamados, né? Quando diz no Evangelho, poucos são chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, nós médiuns somos essas pessoas que têm essa capacidade de nos conectar com o mundo espiritual, essa capacidade de emanar energia, de trabalhar através do amor com a nossa mediunidade. Então, se nós temos essa oportunidade, dessa ferramenta, temos sim que colocar em prática e sermos esses instrumentos de amor em Cristo. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram delas para si mesmo, melhorando-se. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Se nós viemos e estamos aqui como médiuns, como seres que têm essa capacidade de entender, vamos colocar em prática os nossos ensinamentos. E agora passamos para a parte do livro dos médiuns, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para coisas que nada conhecem, línguas, música, desenho. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Só lembrando, aqui são várias perguntas, então, por isso que a gente está repetindo e dando continuidade nas questões. E aí, nós vamos para a questão 13. A questão 13, que nos diz assim: um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida, o das mesas, cestas, que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição? Olha a resposta. Quando um homem agita colérico um pau, não é o pau que está presa de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o pau.
Nenhum sentimento inteligente apresentam. Apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia. Então, o que ele vem dizer aqui? Que algumas pessoas acreditavam que a mesa, né, que são seres que não, né, não têm vida, elas criavam vida. Então, é como se incorporasse aquele espírito e ela passasse a ter sentimento, as mesas, os objetos que voam. E é isso que ele está colocando aqui, que não faz sentido, né? Então, o que ele vai fazer o movimento, o que vai acontecer é emanação do pensamento, é a manipulação dos fluidos, que vai permitir que essas mesas girassem, que vai permitir que essas cestas movimentassem. Então, tudo isso é o pensamento, é a manipulação dos fluidos que permite que isso aconteça. E não que ele crie vida, sentimento naquele objeto. Que fique, né, claro. 14ª. Vocês, viu? Eu vou com vocês. Espero terminar aqui minha palestra terminando. Desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médiuns, dando-se-lhes o nome de médiuns inertes? É uma questão de palavras, que pouco nos importa, contando que vos entendais. Sois livres de dar a um boneco o nome de homem. Olha, as respostas dele eram bem críticas, né? 15ª. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras que se servem? Olha a resposta. Acabaste tu mesmo de responder à pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua, todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém, a língua universal, que é a do pensamento, para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, o que ele está dizendo é que existe a linguagem do pensamento, que é a frequência que você manda para aquele médium. E ele, dentro do que ele tem, né, do que ele sabe, ele vai estar transcrevendo aquilo que ele está recebendo. E aí, só lembrando dos médiuns conscientes e dos médiuns inconscientes. Então, os médiuns conscientes são aqueles que recebem as mensagens, ele entende e traduz. Mas temos também faltam 12 médiuns minutos. Inconscientes. Então, vamos lá. Décima sexta. Se é assim, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que se escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Nota, primeiramente, que nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício. E depois, que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam,
quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldade materiais a vencer. Então, o que ele está dizendo? Que se for uma situação onde era necessário que ele colocasse um médium que não soubesse a língua e o médium falasse em outra língua, é por quê? Porque naquela época ele era necessário que as pessoas acreditassem que havia espírito. Então, eles usavam dessas oportunidades, né, dessas formas, para que eles pudessem acreditar que uma pessoa simples, que não falava muitas línguas, estava escrevendo em outra língua que não era a dele, para que isso pudesse chamar, entre aspas, a atenção das pessoas. Mas no cotidiano, é o que ele está dizendo aqui, eles preferem servir a um médium que apresenta aquela língua dele, porque quanto mais eles facilitarem para o médium também vai fluir melhor, né? Que todos nós temos as nossas limitações. E ele aqui ainda diz assim, na 17ª, a aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? É certo que isso pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. E o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece? Então, ele está falando que ele é engraçado, né? As perguntas, eles faziam as perguntas para cutucar mesmo as pessoas para ver se era verdade, se não era. Dá para perceber, né? Então, o que ele está dizendo? Que não é uma regra. Que muitos falavam assim, não, é porque a pessoa já viveu na França, já viveu em lugares de outras línguas, então aí agora ele tem a capacidade. Sim, é possível, mas é o que ele está colocando, isso não é uma regra. Num trabalho mediúnico, quanto mais simples acontecer, melhor flui. Então é isso, a espiritualidade não busca dificultar, muito pelo contrário, né? Então, mas que é possível, é. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médios desenhistas que não sabem desenhar. Então, se o aparelho da pessoa mediúnica ali não tem o hábito de escrever, de pegar o lápis e fazer, né, de forma a escrita, é mais uma dificuldade. Então, assim, é possível? É. E isso já aconteceu? Claro. E principalmente antigamente, que precisavam, né, mostrar para as pessoas que isso era possível, né, que existia. Então, o fenômeno era muito observado e valorizado. Então, sim, é possível. Já estamos quase finalizando. Na 19ª, poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Sim, pela mesma razão, porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade, propriamente dita, independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração. O idiota, muitas vezes, só o é pela imperfeição de seus órgãos.
podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos ou vivos. Então, quando a pessoa desencarna, ou quando a gente vai conversar com a pessoa em desdobramento, e que a pessoa tem uma limitação, né, mental, nem sempre quando você vai conversar com ela em desdobramento, ela continua com a limitação, né? Isso, muitas das vezes, é uma prova que ela veio para poder passar, mas em espírito, ele é perfeito. Então, isso é uma limitação que ele optou ou que é necessário passar nessa encarnação. Mas isso não quer dizer que quando desencarnar, a pessoa continua cega. Desencarnou, continua, né, com a mesma síndrome. Então, isso não é necessário, a não ser que a pessoa ainda, né, queira continuar. Nota, este é um fato que a experiência comprova. Por muitas vezes temos evocado idiotas vivos que hão dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez, e mesmo de modo superior. Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê. Um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos de que se suponha. Então, isso está na Revista Espírita, de julho, do artigo Frenologia e a Fisiognomia. Então, é possível sim, porém, no dia a dia, a espiritualidade vai sempre buscar um médium com uma libido moral melhor, mais trabalhada, um médium que estuda. Por quê? Porque é tanta coisa para fazer que ele precisa que os médiums estejam mais preparados. E isso é possível através do estudo e do vigiar e orar. A pessoa estar sempre vigiando os seus atos, né? Então, é isso. E só para finalizar, eu vou finalizar aqui com uma parábola bem bonitinha, que chama Parábola do Sucesso, Riqueza e Amor, que diz assim: sucesso, riqueza e amor. Uma mulher regava o jardim de sua casa e viu 3 velhinhos, com seus anos de experiência, em frente ao seu jardim. Ela não os conhecia, mas lhe disse: não creio que os conheça, mas devem ter fome. Por favor, entre em minha casa para que comam algo. E eles perguntaram: o homem da casa está? Não, respondeu ela, não está. Então não podemos entrar, disseram eles. E ela aceitou, entrou para dentro e continuou a cuidar da casa. Ao entardecer, quando o marido chegou, ela lhe contou o sucedido, e os homens ainda estavam lá na porta. E ele respondeu: então diga que os convidei para passar a noite. A mulher saiu e convidou os homens novamente. E eles responderam: não podemos entrar em uma casa os 3 juntos, disseram os velhinhos. Por quê? Quis saber ela. Um dos homens apontou um dos amigos e explicou: o nome dele é Riqueza. Apontou para o outro e disse: este se chama Sucesso e eu me chamo Amor. Um dos 3 tomou a fala e concluiu: agora entre e decida com seu marido qual de nós 3 deseja que fique em sua casa. A mulher entrou e contou ao marido o que lhe foi